Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. Quem nunca teve um caso misterioso para contar em sua vida? Existem aquelas pessoas que veem mistério em tudo e outros que veem no mistério aquilo que é descobrimento para a sua vida. Mistério é uma palavra que vem da língua grega, mysterium, segredo, o enigma. Mas quando esse segredo ele é desvendado, deixa de ser um enigma, um mistério. Há quem diga que o segredo contado ao pé do ouvido nunca deve ser dito. Ora, se a pessoa que é dona do segredo não consegue guardá-lo, imagina aquele que escuta. Segredo e mistério costumam se entrelaçar. Mistério de Santo Agostinho para explicar a Trindade, do garotinho à beira-mar, tentando encher com uma concha o buraquinho na areia. Quanto mais água ele colocava, mais seco ficava. O sol estava causticante. E ele dizia, é mais fácil esse garotinho conseguir encher o buraco com água do que entendermos o mistério da Trindade. Segredos e mistérios. Tudo isso nos faz focar e ver as religiões. Religião de Buda, de Jesus Cristo, de Maomé, de Kardec. Religiões que chegam e que vão. É o Hare Krishna. Religiões que afetam diretamente as pessoas com visões, sonhos, enigmas. O certo é que todas as pessoas que têm um fundo religioso buscam melhorar sempre de vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje no programa Opinião. Por isso está aqui ao meu lado, voltando, o Totonho Figueiredo, ele que é cantor, já esteve aqui participando com a gente no São João e está de volta mais uma vez, cantor, compositor, e Dejan Medeiros, que é presidente do Centro Espírita Chico Xavier. Eu vou logo ver um vídeo e depois a gente volta para bater aquele papo aqui com eles. Então acompanhe. Sempre perguntamos se existe no ser humano a capacidade para o transcendental, para o sagrado e a busca do sentido da existência humana. Existem questões inerentes ao ser humano que inquietam todos nós e que surgiram desde tempos remotos. Quem sou eu? De onde vim e para onde vou? A maioria dos seres humanos reconhece a presença de forças e influências que o transcendem para além de sua consciência. O que o homem denomina de diversas formas e maneiras como Deus, Senhor, energia, Espírito, guia, Pai, Criador, luz do mundo, força maior. As mais diversas atribuições. Mas tudo se resume em buscar um sentido para a existência humana. Uma dimensão filosófica e transcendental do ser humano que podemos dizer que corresponde à abertura da consciência ao significado e à totalidade da vida. É a capacidade de eternizar o ser humano na sua caminhada. É a fé e a esperança que movimentam a beleza da vida. Entretanto, são tantas as propostas existentes para as questões que inquietam o ser humano que muitas obras de arte, literatura, mídia, religiões, jornalismo e astronomia oferecem respostas ao sentido da vida. Mas, para cada um, o importante é perceber e procurar o que lhe traz sentido. Por isso, a escolha de uma crença é essencialmente e exclusivamente sua. Hoje o programa Opinião traz para você o tema Espiritismo, como forma de tentar explicar um pouco sobre nossa vida, nossa passagem pela Terra e nossa morte. Totonho e Dejan, primeiro, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Eu sempre que penso em espiritismo, a primeira coisa que vem na minha cabeça são as novelas da Globo, porque elas sempre trabalham muito a forma espiritual. O Totonho lançou um CD temático, Exatamente. Falando sobre libertação e amor é o tema. Libertação e amor. Foi o primeiro. Foi. Você me dizia que já tem um segundo aí que está quentinho, Faz um gesto de amor. Faz um gesto de amor, tá vindo aí. Que Dezembro. E a gente vai querer ouvir alguma coisa do primeiro e do segundo daqui a pouco. Mas eu queria primeiro começar conversando com o Dejan e com você também. Ótimo.
O que é o Espiritismo? Eu queria começar a entender sobre isso. Antes de dizermos o que é o Espiritismo, nós fazemos uma viagem ao passado e verificamos que, na realidade, a doutrina, como assim é conhecida, ela vem de alguns aspectos bem naturais. O professor e educador Allan Kardec, ele já pesquisava alguma coisa sobre o magnetismo animal, ou seja, essa força de interação entre os seres, que não chega a ser propriamente um fator apenas paranormal, mas uma espécie de uma comunicação que há entre as pessoas, entre os seres. E aí foi quando ele tomou conhecimento de um fenômeno que se apresentava na sociedade parisiense, que eram as mesas girantes. Essas mesas, além de elas executarem um movimento próprio, elas obedeciam a uma ordem, a um comando. Daí ele verificar que, além do fenômeno da movimentação das mesas, existia uma inteligência que comandava aquilo. Daí foi quando surgiu a doutrina dos espíritos, ou seja, é uma doutrina que tem como realidade essa interação entre os dois mundos, o mundo materialmente falando, o mundo em que vivemos e o mundo dos espíritos. E, consequentemente, ele aí, num ato de muito estudo, num momento de muito estudo, de muita observação, é quando ele escreve, ou melhor, ele consegue, num trabalho fantástico, codificar toda a obra dos Espíritos, partindo do Livro dos Espíritos, com uma contextualização de 1018 perguntas e respostas. Allan Kardec formulava essas perguntas aos médios, que eram pessoas das mais diferentes idades, de lugares diferentes, e eles davam respostas bastante ou semelhantes. Isso fez com que ele conseguisse sintetizar tudo isso numa obra que foi lançada no dia 18 de abril de 1857, revelando para o mundo uma nova visão do que seja a vida espiritual. Foi daí em diante que surgiu o kardecismo? É porque espiritismo e kardecismo é a mesma coisa. Se não seguir propriamente o kardecismo, ou seja, a orientação das 5 obras que foram codificadas por Allan Kardec, não faz parte do espiritismo. O espiritismo está baseado porque foi uma expressão criada por ele mesmo. Mas aí você pergunta assim, e o que é ser espírita? Ser espírita não é ter uma religião, mas é, sobretudo, ser cristão. Não é professar uma crença, mas ter uma fé convicta. Assim ele dizia. Não é uma doutrina de superação para com o outro, mas a superação de si mesmo. E, finalmente, ele diz, não é construir templos de pedra, é transformar o seu coração num templo eterno. Eu fiquei em dúvida e eu queria entender o seguinte, a pessoa pode ser, então, cristão de uma igreja católica ou de uma igreja evangélica e também ser espírita ao mesmo tempo? Não, veja bem, o cristão é todo aquele que acredita no Cristo. E nós, como espíritas, temos o Cristo Jesus como o governador do planeta Terra, aquele que comandou todo o projeto Terra, ou seja, é o espírito de maior significância na nossa vida e no nosso estudo. Então, Jesus é um espírito que veio trazer para o mundo terreno tudo isso que hoje nós vivemos em termos de revelação. Então não haveria como ter essa junção, por exemplo, do catolicismo com o espiritismo, porque, na verdade, o espiritismo vê Jesus de um ângulo e o catolicismo vê ele em outro ângulo. É porque, veja bem, o espiritismo não é propriamente uma religião. Por isso que ele diz, ser espírita não é ser religioso, é ser cristão, porque o espiritismo se baseia em 3 aspectos fundamentais: ciência, filosofia e religião. A parte da religião entra em decorrência da visão moral, porque nós seguimos rigorosamente o Evangelho de Jesus. Principalmente as parábolas e mais ainda os sermões. O Evangelho segundo o Espiritismo é baseado todinho nos sermões que foram proferidos por Jesus naquela época. Vocês aceitam o Novo Testamento como palavra de Deus ou não? O Espírito, ele aceita tudo.
Só, é como eu disse, o espírita ele não sustenta uma crença, mas uma fé raciocinada, seja qual for o segmento. Se trouxer para nós um conhecimento e que esse conhecimento seja compreendido, faz parte do nosso estudo e da nossa aceitação. Por isso que nós não contestamos nenhum segmento religioso, porque as religiões, elas são congregações de fiéis. Nós não temos, nem somos uma congregação, uma instituição, nós não congregamos fiéis e nem temos uma teologia, ou seja, uma crença de um Deus absoluto. Deus para nós, segundo a própria pergunta que Allan Kardec faz, que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, ele não pergunta nem é quem, nem o que. Ou seja, Deus nem é algo, nem alguém. Ele pergunta que é Deus. E eles respondem: inteligência suprema, né, causa primária e origem de todas as coisas. Então nós temos um Deus manifesto. É um Deus que se manifesta através de cada um de nós e não por nós. Essa pergunta, Dejan, ela funciona como se fosse um catecismo, como usado com a Igreja Católica? Não seria um catecismo porque ele é de uma profundidade, porque há uma diversidade muito grande. Porque o catecismo é uma coisa muito presa àquela religião, àquela crença. Você não pode mudar. E o espiritismo, segundo Allan Kardec, se a ciência avançar além do espiritismo, deixa o espiritismo e segue a ciência. Então, ser espírita é ter uma fé convicta. É encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Por exemplo, se eu como espírita sigo um pensamento e se houver uma mudança nesse pensamento, eu posso mudar e continuar sendo espírita. Você, Totonho, fez uma música falando sobre aborto. Seu primeiro CD. É uma parceria com o Sóstenes. Então, grande sorte, um abraço para você. Vamos ouvir um pouquinho. Eu quero ver o mundo, eu quero viver, não me manda de volta, só deixa-me nascer. Você não sabe o que faz, quem age assim não está na razão. Por mais que eu pareça um mal, já bate o meu coração. Eu que a vida sem amor, você vivendo nessa solidão. Se você sofre, eu sinto sua dor, entendo bem a sua aflição. Quero nascer juntinho de você, pra ser o sol que vai te iluminar, água viva pra você beber, a vida inteira a gente vai se amar. Muito bem. Minha vida. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta conversando com Totonho Figueiredo, cantor e compositor, e com Dejan Medeiros, que é presidente do Centro Espírita Chico Xavier. A gente volta já.